Meu nome é Adriano, sou especialista em genética no Centro de Genomas. Hoje eu vou dar uma aula sobre o CGH Array. O setor de genética do Centro de Genomas oferece exames na área de genética humana, oncologia molecular e medicina personalizada. A nossa equipe é formada por mestres e doutores em genética e biologia molecular. Eu sou formado em Ciências Biológicas pela Universidade de São Paulo. Também possuo os títulos de mestre e doutor pela USP. Atualmente, eu sou especialista em genética no Centro de Genomas. Nessa aula, eu vou abordar as variações de número de cópias de DNA, a hibridação genômica em microarrays e o exame do CGH Array. Existem vários tipos de variantes genéticas conhecidas. Variantes de sequências de DNA são aquelas menores de 1000 pares de bases e constituem as substituições, ou troca de base única, e as indels, que são pequenas inserções e deleções. As variantes estruturais, maiores do que 1 kb, podem ser divididas em duas categorias: variações de número de cópias de DNA e variantes estruturais equilibradas. Uma outra classe de variantes são as alterações cromossômicas numéricas, como as aneuploidias e poliploidias. As variações de número de cópias de DNA, também denominadas CNV, constituem duas classes de alterações: as deleções, ou seja, a perda de cópias de DNA, e as duplicações, que são o ganho de cópias de DNA. Entre as técnicas mais conhecidas para avaliar o ganho ou perda de material genômico, podemos destacar o cariótipo, o FISH, o MLPA e o microarray. Ao investigar os 46 cromossomos do paciente, a técnica de cariótipo permite identificar deleções e duplicações e tem sido utilizada para diagnósticos genéticos há mais de 50 anos. O cariótipo permite detectar todos os tipos de variantes estruturais. No entanto, é uma técnica de baixa resolução, uma vez que somente são observadas alterações de pelo menos 5 a 10 megabases. As técnicas de FISH e MLPA são ambas alvo específicas, pois requerem a priori o conhecimento dos genes que possam estar alterados no paciente para que sejam utilizadas sondas nas regiões de interesse. A hibridação genômica em microarray aumentou o poder de resolução da análise cromossômica global do nível de megabase para quilobase. Consequentemente, as CNVs não detectáveis pela técnica do cariótipo passaram a ser identificadas. Nos últimos anos, a hibridação genômica em microarrays tornou-se uma ferramenta fundamental para o diagnóstico genético e vem rapidamente substituindo o cariótipo e o FISH nos diagnósticos genéticos. Existem duas técnicas de hibridação genômica em microarray: o CGH Array e o SNP Array. O CGH Array constitui uma hibridação genômica comparativa, ou seja, são utilizados DNA do paciente e do controle no mesmo experimento, que são marcados com cloroformos diferentes. Esses DNAs competem pela hibridação a sondas fixadas e organizadas na superfície de uma lâmina. Deleções e duplicações são indicadas pela diferença na intensidade de fluorescência. Já no caso do SNP Array, somente a amostra do paciente é hibridada no array. O chip possui sondas que interrogam milhares de SNPs no genoma e permitem, além da avaliação de deleções e duplicações, a genotipagem. Assim, os SNP Arrays têm a vantagem de detectar perdas de heterozigose e permitir a identificação de dissomia uniparental. A resolução do microarray é determinada pela quantidade e distância entre as sondas. Quanto maior a resolução, mais precisa é a detecção do tamanho exato da CNV. O CGH Array é considerado uma técnica genome-wide, uma vez que analisa milhares de regiões do genoma humano ao mesmo tempo, permitindo identificar alterações na maioria dos genes conhecidos. Em geral, o Array CGH é recomendado para a investigação de aneuploidias, síndromes de microdeleção e microduplicações, doenças neurológicas, regiões de CNV associadas a câncer, diagnóstico pré-natal e diagnóstico pré-implantacional. Os primeiros arrays utilizavam sondas clonadas de Bax, que são cromossomos artificiais de bactérias. Já as plataformas mais recentes
possuem oligonucleotídeos como alvos de hibridação. Esses oligoarrays permitem maior flexibilidade na confecção de sondas, maior cobertura genômica e resolução muito superior aos arrays de Bach. Explicando em mais detalhes a técnica do array CGH, os DNAs do paciente e controle são marcados e hibridados na lâmina, que seguem para a leitura num scanner próprio. A imagem gerada contém informação de milhares de fragmentos espalhados pelo genoma, cada um deles representado por um spot da lâmina. Spots amarelos correspondem a regiões sem alteração no número de cópias de DNA. Spots verdes contêm a maior quantidade de material genômico do paciente, constituindo então uma duplicação. O oposto é observado nos spots vermelhos, onde há perda de DNA do paciente, constituindo, portanto, uma deleção. Nessa figura, nós podemos ver um exemplo de CNVs ocorrendo no mesmo cromossomo. Esse paciente é portador de uma microdeleção no braço curto do cromossomo 5 e de uma microduplicação no braço longo desse mesmo cromossomo. É importante ressaltar que as CNVs também são encontradas em indivíduos clinicamente normais, pois constituem a principal fonte de variação genética da população humana. Cada indivíduo possui em média 100 CNVs, sendo que 20% delas contêm genes. As CNVs polimórficas contribuem para a propensão ao desenvolvimento de doenças, variabilidade fenotípica, respostas a drogas e susceptibilidade a patógenos. De acordo com as recomendações do American College of Medical Genetics and Genomics, as CNVs devem ser classificadas de acordo com o impacto clínico que causam em seus portadores. Dessa forma, as CNVs são classificadas como patogênica, provavelmente patogênica, significado clínico incerto, provavelmente benigna ou benigna, dependendo da disponibilidade de informações sobre a relevância clínica da variante. O acesso a bancos de dados disponíveis gratuitamente tem se tornado uma importante ferramenta para diferenciar CNVs patogênicas e benignas. O banco de dados Decipher documenta CNVs identificadas em pacientes com quadros clínicos variados. Já o banco de dados Database of Genomic Variants reúne as CNVs detectadas em indivíduos da população geral. O Centro de Genomas oferece o exame de hibridação genômica comparativa por array. O exame é indicado para pacientes com suspeita de síndrome de microdeleção ou microduplicação reconhecíveis clinicamente, além de pacientes com quadro clínico que inclui sinais como deficiência intelectual, autismo, atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, convulsões, atraso de crescimento, atraso de linguagem, malformações congênitas e genitália ambígua. Nossa lâmina de CGH Array contém 180.000 oligonucleotídeos dispostas em uma plataforma de microarray customizada. Essa lâmina possui alta resolução para a detecção de regiões de variações de número de cópias de DNA localizadas em todo o genoma, incluindo 308 regiões que foram previamente associadas a doenças e 140 genes relacionados com o transtorno do espectro autista. Para maiores informações sobre a solicitação do exame de CGH Array, por favor entre em contato pelo nosso telefone ou e-mail. Obtenha mais informações sobre o exame do CGH Array no site www.centrodegenomas.com.br. Obrigado.